Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana, sou professora de Geografia e hoje vamos trabalhar com elementos do clima e fatores climáticos. Primeiramente de tudo, vamos diferenciar o que é clima e tempo. O tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera em um determinado local, ou seja, na mudança de curto prazo da atmosfera que pode ser definido em escala de horas, dias ou semanas. O clima se refere à medida de variações do tempo, ou seja, ao comportamento da atmosfera durante um longo período de observação, geralmente retomado durante 30 anos. Então, já o tempo, ele pode ser definido por horas ou dias ou semanas, e já o clima tem um período maior de duração, que pode levar até 30 anos. O clima é o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera, chuvas, vento, temperaturas, etc. Em um dado local composto por um conjunto de condições meteorológicas que sucedem e se repetem ciclicamente ao longo de alguns meses ou anos. Trata, portanto, de feições mais ou menos permanentes. Para determiná-lo, é preciso vários anos de estudos e observações. Como um elemento da atmosfera, ele está em constante interação com os elementos e fenômenos da hidrosfera, da atmosfera e da biosfera, alterando e sendo alterado por diversos componentes. Agora vamos aos fatores climáticos e elementos climáticos. A característica que determina o clima, latitude, relevo, albedo, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação e ação antrópica. Já os elementos do clima são os elementos que variam de acordo com a atuação de fatores que foram citados acima. Temos, então, temperatura, umidade e pressão atmosférica. Elementos do clima. A temperatura, que é o grau de aquecimento do ar. A precipitação, que é a queda de água em forma de chuva, neve ou granizo. A umidade, quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Nebulosidade, proporção do céu coberto por nuvens. Pressão atmosférica, força que o ar exerce sobre a superfície da Terra. E o vento, movimento do ar com uma determinada direção de intensidades. Esses são os elementos climáticos. Agora vamos para os fatores climáticos. Quais são os fatores climáticos que foi citado anteriormente? Vamos só destacá-los aqui, explicar um pouquinho. Que é a latitude, é a distância a que os lugares se situam no Equador determina as suas características climáticas. Por isso, existem climas quentes, temperados e frios. Vamos à altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Próximo ao mar, pode ser a maritimidade, ou continentalidade. A mesma latitude, existem lugares situados próximos de oceanos e mares e outros no interior do continente com características climáticas diferentes. Os corpos hídricos, que são grandes volumes d'água, são um importante regulador do clima, principalmente nas regiões litorâneas, e por isso o fenômeno é dominado maritimidade. Essas regiões apresentam menores amplitudes térmicas, diferença entre a máxima e a mínima, decorrente do vento úmido dos oceanos. As áreas situadas no interior do continentes, que é a continentalidade, é longe de grandes corpos hídricos, apresentam maiores amplitudes térmicas, essas características. As correntes marítimas. As correntes marítimas são grandes massas de ar em movimento nos oceanos. Existem correntes quentes e correspondentes e correntes frias, que influenciam os climas das regiões costeiras. As massas de ar, vamos citar um pouquinho das massas de ar, que não está aqui, mas vamos falar um pouquinho, que também faz parte dos fatores climáticos. Em função das diferenças das pressões atmosféricas, ocorre a movimentação do ar
quando esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade. Formam-se as massas de ar, que transferem suas características para o clima dos locais por onde passa. Massas de ar frio e úmido, por exemplo, são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade. Quando uma massa de ar frio se desloca sobre uma região com ar quente, forma-se uma frente fria, e quando uma massa de ar quente se desloca sobre uma região com ar frio, forma-se uma frente quente. Vamos falar um pouquinho da vegetação. Interfere-se no clima de várias formas diferentes. As principais delas são contenção ou absorção dos raios solares, minimizando os efeitos e a elevação da umidade por meio da evapotranspiração, o que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. E aqui que a Amazônia surge importante na formação dos rios voadores. Relevo. O relevo é a forma que a superfície terrestre apresenta num determinado lugar. O relevo influencia o clima devido à sua disposição geográfica e à diminuição da temperatura com a altitude. E é isso, né? Já explicamos fatores climáticos, detalhamos cada um deles. Agora, também não podemos esquecer, né, os efeitos causados pelo homem, os fatores também causados pela ação humana, que causa efeito estufa, né, que é o desmatamento, as queimadas, a poluição de motores de combustível, né, são os carros, motos, né, as usinas, não podemos esquecer que também contribui bastante para o efeito estufa. Aí temos esse exemplo, né. E a conclusão pode-se concluir que o clima é importante não só para o planeta, mas também para os seres vivos. Somos levados a acreditar que ele nos traz diferentes consequências, desde os fatores que atuam sobre os elementos climáticos, os quais definem o tempo que determina o clima. Observamos também as diferenças entre tempo e clima, logo que os dois são diversas vezes confundidos. Em virtude do que foi mencionado, percebemos que a alteração do clima faz diversas consequências. E também, isso só foi resumir bastante, né, o conteúdo. Vocês também podem estar procurando na internet, livros, para estar complementando. Isso só foi uma introdução, né? Aí vocês podem estar pesquisando, tirando suas dúvidas. E é isso. Boa tarde. Obrigada.